Você sabia que 2 investidores podem comprar FIIs no mesmo dia, um receber dividendos crescentes ao longo dos anos e outro ver a sua carteira caindo, dividendos diminuindo e tendo uma seguinte perguntas na cabeça: onde foi que eu errei? A verdade é que a maioria das pessoas escolhe os fundos imobiliários apenas por um indicador: o dividend yield. E esse pode ser um dos maiores erros que o investidor pode cometer, porque um FII que paga dividendos alto hoje pode se tornar uma grande dor de cabeça amanhã. Mas calma. Nesse vídeo eu vou te mostrar um método que eu uso para escolher os melhores FIIs da Bolsa Brasileira. Então já se inscreva no canal, você que não é inscrito, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos e dá um like, assim você vai estar me ajudando e também você agora pode hypar os nossos vídeos. Então dá um hype aí e nos ajuda a chegar a mais pessoas. E vamos lá, vamos descobrir como escolher os melhores fundos imobiliários para uma carteira. E como eu disse no início, esse vídeo eu vou compartilhar com vocês os 5 passos que tenho na hora de escolher um fundo imobiliário para compor minha carteira. Hoje vocês têm me acompanhado aqui. Se você não está acompanhado, pode voltar nos vídeos anteriores aqui do canal. Eu hoje estou com a minha carteira 100% do fundo imobiliário, com 7 magníficos, os 7 fundos que eu vim estudando e fui incluindo na carteira. E, inclusive, um dos detalhes que eu vou compartilhar com vocês daqui a pouquinho, que é um dos fatores que, além desses 5 que eu uso para ou tirar da minha carteira um fundo imobiliário. Então, eu vou compartilhar com vocês o vídeo de hoje e, inclusive, vou deixar de presente para vocês aqui embaixo na descrição e no comentário fixado o link do PDF desse vídeo de hoje. Então, vou dar esse presente para vocês em gratidão aí pelos 1000 inscritos, tá ok? Vamos lá, então. Como eu disse, o dividendo pode ser o primeiro caminho para se escolher um bom fundo, mas não é o principal. Você tem que olhar outros indicadores, como vacância, problema com o fundo, gestão, se tem adimplência, no caso do tijolo, se tem muito risco, volatilidade e essa é a composição básica. Você escolher yield, mais gestão, mais qualidade, mais preço é igual a boa decisão. Mas aqui a gente vai ver com cada detalhe sobre isso. Então, o principal fator não é o yield. O yield chama atenção. Por exemplo, eu tenho um Snag 11 na carteira que paga bons dividendos, mas é um fundo que eu analisei, vi que atende meus requisitos de qualidade, que a gente vai ver aqui, e entrou na carteira. Como tem muito caso aí que a gente sabe, o Tigar, por exemplo, de desenvolvimento, foi um fundo que pagou muitos anos, mas por questão de mercado e inflação, ele reduziu seus dividendos. Deixou de ser um bom fundo, mas é um fundo que muitas carteiras despencou, muita gente comprou no momento de alto P sobre VP muito alto e a carteira teve aquela encolhida não só no dividendos, mas no patrimônio também. Então, esses sominha aqui, dividendos, mais gestão, mais qualidade de preço, já é um princípio para ter uma boa escolha de um bom fundo imobiliário na carteira. O terceiro passo é escolher qual é o tipo de fundo imobiliário que a gente vai compor na carteira. Nós temos 2 tipos de fundo imobiliário, o fundo de papel e o fundo de tijolo. No caso dos fundos de tijolo, o que eu vou olhar? Eu vou olhar a localização, porque a localização importa. Vamos supor, um dos melhores fundos de logística no mercado hoje é o BTLG11. Por quê? Os galpões logísticos estão ali no leste mile, na região ali do burburinho, ao redor de São Paulo, 30, 60, até 100 km de distância do grande centro. Então é uma forma de escolher localização. Eu acho que vai chegar um ponto dos fundos imobiliários ser igual aos REITs. Você não vai nem olhar tanto os imóveis, como é um dos pontos da qualidade dos imóveis, mas você vê os principais: localização, taxa de vacância, contrato de aluguel, se ele é atípico ou típico, que é os casos de você ter a garantia de previsibilidade de recebimento, se é uma região que é mais vantajoso ter o típico, porque é aquele contrato que tem curto prazo, igual no caso de algumas lajes corporativas. Então você vai ver a qualidade. Pronto, tem fundo muito grande que está com a vacância gigantesca no estado do Rio de Janeiro, que é o meu estado. Então eu não vou investir num fundo imobiliário que eu sei que o meu estado do Rio de Janeiro está atravessando um calço muito grande, principalmente na capital, ali no centro, E tem fundo que tem prédios corporativos ali gigantescos e com vacância quase que total do prédio. Então é um fundo que não vai entrar na minha carteira. Então é importante, porque o ativo físico ele vai te pagar o aluguel e esse aluguel vai tirar dividendos. Se ele tem vacância, o dividendo vai cair e, consequentemente, a cotação do fundo vai cair. Muitas vezes o fundo que está descontado não necessariamente ele é um bom fundo. No caso do fundo de papel, vou olhar outros indicadores. Quais são os indicadores que eu vou olhar no fundo de papel? Garantia, que tem desses papéis que estão ali, dos CRI, ou dos CRAs, no caso dos fundos de agro, o FIAGRO. Qual os indexadores? Eu quero ter uma carteira mais volátil ou eu quero ter uma carteira menos volátil? Se eu não tenho um problema com carteira mais volátil, eu vou ter um fundo com majoritariamente IPCA, que é sobre inflação, ou o CDI, para garantir um pouquinho mais de rentabilidade e menos volatilidade, porque o
CDI, ele vai acompanhando a Selic, né? Então a Selic não sobe e desce toda hora. Já a inflação sobe e desce toda hora. Ela é volátil, mais volátil. Mas está entregando e te cobrindo com relação ao retorno da inflação. A qualidade dos devedores. Mas como eu vou saber? Você vai analisar ali a alocação, a diversificação, que é um dos pontos. Concentração de devedores. Muitos fundos têm uma concentração muito alta de devedores. Se esse devedor dá um calote, vai comprometer a estrutura todinha do fundo, vai diminuir os dividendos, né? A gente viu vários fundos que aconteceram isso no histórico de fundo de papel. Então, um fundo de papel que tem dívidas, que pagam esses juros dessas dívidas e viram dividendos. Então, você analisando esses pontos aqui do fundo de papel, vai te garantir ali de uma certa forma, embora não é garantia total, né? São ativos de risco, você está tendo retorno sobre dívidas. E o mercado está muito pressionado pela Selic, né? Hoje muito alta no Brasil, tem pressionado muitos devedores e acaba comprometendo. Então você tem que escolher muito bem o FII. Como escolher isso? Como ver isso? Nos relatórios. Acompanhando vários canais que tem boas análises, tem uns mais fracos, mas aqueles canais com boas análises bem fundamentadas, você pode acompanhar os fundos no momento de entrada e de saída desses fundos de papéis. Eu prefiro o fundo de tijolo, mas tem um fundo de papel que é o Snag 11, tem um vídeo aqui inclusive que eu recentemente bati 600 cotas dele, e tem um multi-estratégia que também tem dívida dentro dele, que é o Mana 11. Mas esses são os pontos que eu olho no fundo de papel. Agora, um dos fatores mais importantes que eu acredito que dos fundos imobiliários daqui para frente, nesse divisor de água que nós estamos vivendo, fundos crescendo, se movimentando, igual o GG RC11, um excelente fundo de logística que está crescendo, acho que muito em prol da gestora. A gente vai ver o TRFX-R11 que está crescendo, diversificando, né? É um fundo que eu não curto muito, mas a gestora tem se mostrado muito competente, e eu acho que a tendência daqui para frente, os fundos também teriam um piso muito forte com a gestão, principalmente a gestão ativa, aqueles fundos que eram passivos, que só tinham os imóveis e repassavam os aluguéis. Eu acho que é coisa do passado. Inclusive muitos deles estão sendo incorporados, né, por muitos fundos ativos. Um exemplo disso é o GGRC11, está se tornando um fundo gigantesco, comprando ativo, recentemente desfez de ativos que não está fazendo mais sentido tê-los nos portfólios, né, como a parte de industrial. Então a gestão vai fazer toda a diferença. Hoje, você confiar o seu dinheiro para uma gestão ruim tá entregando o teu patrimônio suado. A gente sabe que a maioria dos investidores, como eu e você, faz um esforço enorme para poder continuar ali aportando todo mês, reaportando os dividendos para ter um futuro, que no meu caso é ter uma renda passiva para complementar minha aposentadoria. Eu vou fazer 50 anos, né? Com 49,5. Eu faço 50 anos em janeiro. Então eu tenho que me preocupar com quem está cuidando dos meus imóveis, das minhas dívidas, né? Que quando você compra um fundo imobiliário, você está comprando um pedacinho ali, você está coexistindo com o fundo imobiliário quando você compra uma cota. Então você tem que ver se a gestora faz boas compras, se essa gestão faz boas vendas, é uma gestão que toda hora faz a emissão abaixo do VP. Tem muito caso, né, de FIIs que fazem isso. Tem boas renegociação de contratos. Os contratos, no momento da renegociação, ele consegue repor ali a inflação, pelo menos. Então, isso são pontos. Poxa, mas já achei que o fundo imobiliário é algo mais simples de se investir. Bem, eu acho muito mais simples de investir do que na ações, que o relatório é mensal, você tem vários, pagam dividendos mensais, você consegue ter a noção mais rápida do que está acontecendo com o fundo. As ações eu acho muito difícil, porque você só vai ter um resultado 3 meses, a cada 3 meses, em alguns casos a cada 6 meses, para você tomar uma decisão com relação à ação. Então, a gestão tem um peso gigantesco. Hoje está como quarto passo aqui do nosso vídeo, mas hoje eu posso transformá-lo como primeiro passo para se analisar um fundo imobiliário muito antes do dividend yield. Quinto passo, o tamanho do fundo, quantidade de ativos que tem esse fundo. No caso do fundo de tijolo, ter poucos ativos, monoativo, pouco ativo na carteira, muito arriscado. Isso não significa que um fundo pequeno não possa ser um bom fundo. Pode ser um fundo que tem uma boa gestão, um bom projeto de futuro, né? Um plano de carreira ali para o fundo seguir, como aconteceu com o GGRC11, que a gente está presenciando isso agora. Mas o fundo, quando tem mais ativos, multiativos, diversificação de ativos, é um fundo que tende a ter menos problema. Eu sei que eu tenho um Gari 11 na minha carteira, é um fundo arriscadíssimo, porque ele tem uma concentração muito grande com alguns inquilinos. Fiz algumas vendas agora com relação ao
refu, mas tem uma diversificação excelente com relação aos imóveis. O inquilino saindo, o imóvel fica. Esse imóvel pode ser alugado para outro. Aconteceu recentemente com um fundo pequeno, né, na bolsa, que o Correio deu um calote. O Correio saiu, reduziu os dividendos, mas o imóvel foi realocado agora para, se não me engano, para Shopee. Mas ele tinha pouco imóvel, afetou muito a renda de quem era cotista. O fundo, o que a gente tem que ver com relação ao patrimônio? Liquidez de mercado, é fácil entrar e sair? É um fundo que a liquidez é muito baixa, abaixo de R$1 milhão diário. A pulverização de inquilino, tem bastante inquilino que pode me garantir uma segurança. Proteção patrimonial, o fundo tem imóveis de qualidade, imóveis de boa localização. Escala de negociação, o fundo é um bom negociador na hora de negociar até mesmo com outro fundo imobiliário sobre os imóveis novos e os que estão sendo vendidos, consegue ganhar ganho de capital com as vendas. Porque muitos fundos, às vezes, estão no sufoco, está alavancadíssimo, que é um dos pontos importantes de se analisar, e acaba vendendo os imóveis sem ganho de capital para poder pagar uma dívida. Então, isso que tem que ser pensado na hora de escolher um fundo. E o sexto passo, que é muito importante, é o preço, o valor. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe, que você leva no momento da compra. E oportunidade, você analisou todos os pontos que eu disse aqui para trás, os 5 anteriores, e você chegou à conclusão que aquele fundo imobiliário está com preço sobre VP abaixo do seu valor justo e está com oportunidade. Assim você vai estar comprando, porque preço importa muito. Inclusive eu vou deixar um vídeo para vocês aqui falando sobre cálculo de preço sobre VP e como você vê o preço justo de cada fundo, né? Porque essa margem de segurança e no momento da compra vai te garantir um yield maior. Porque o yield, o que é o yield? É o valor pago sobre a cotação. Quando você compra um fundo imobiliário com desconto, né, no momento de compra, igual agora, por exemplo, o Snag 11, eu fiquei 6 meses sem comprar o Snag 11. Agora, o ciclo de mercado, oportunidade, mas o fundo continua bom, eu voltei a comprar. Inclusive, como eu disse, eu deixei aqui no card quando atingir 700 cotas desse fundo. Então, essa margem de segurança é muito importante. Você vai estar comprando bons ativos com preços atrativos e mantendo uma boa rentabilidade. Preço importa muito. Esse seria o sexto passo. Resumir o que eu faço na hora de analisar. O yield é sustentável. Esse fundo está pagando muito yield porque teve uma não recorrência no passado, vendeu um imóvel, vendeu um CRI, porque a inflação agora está alta, porque o juros cresceu muito. Qual é o histórico? Ele oscila muito? É IPCA? É CDI? Então, e é sustentável? Ele está pagando de forma sustentável ali? Ele consegue, com os seus aluguéis, no caso de tijolo, pagar o recorrente sem ter ajuda de muitas vezes do caixa ou numa venda não recorrente, né, para garantir esse yield? A gestão tem um histórico confiável, a vacância é controlada, sobe, desce toda hora, está sempre com a vacância alta, o patrimônio oferece diversificação real, tem liquidez, os inquilinos são empresas sólidas, os ativos que são de boa qualidade, os imóveis estão, no caso de Lajes, por exemplo, que tem esses selos, né, AAA, são imóveis de AAA, são imóveis em localização privilegiada. O preço atual oferece uma margem de segurança, inclusive vou deixar o vídeo aqui sobre preço teto, como calcular o preço teto de um fundo imobiliário. Então, esses são os pontos que se analisam antes de escolher um fundo. E aqui são os 5 passos que eu sigo. Escolho se vai compor minha carteira tijolo ou papel. Eu prefiro mais tijolo. Eu gosto mais de imóvel físico do que dívida. A gestão tem um histórico bacana. Patrimônio tem um tamanho e escala. Os indicadores de vacância e o de inquilino seguem um padrão que, como a gente viu aqui para trás, não só o yield é importante, embora depende do perfil de risco de cada um. Por exemplo, eu sou mais conservador, eu vou preferir ter um HGLG na minha carteira. Eu tenho um perfil um pouco mais arriscado, eu vou preferir ter o GARI 11 na minha carteira. Então, vai depender do teu perfil também. E o quinto passo, se eu tenho um preço bom para compra, dependendo do fundo, por exemplo, um fundo com PVP acima de 1, de papel não vale a pena comprar. Estando abaixo, é analisar todos os pontos que a gente viu. E margem de segurança. Esse FII você está comprando e no longo prazo ele vai te dar um retorno maior, porque o preço importa muito. Então esses são os 5 passos que eu analiso um fundo imobiliário. E já comenta aqui embaixo, você vê algum outro desses pontos que eu passei aqui, um desses 5 pontos para se escolher um fundo imobiliário? Comenta aqui embaixo, compartilha com a gente, tá ok? E eu acho que um dos pontos principais que eu levo para a vida, antes de tomar qualquer decisão, eu levo muito tempo para tomar uma decisão. Por exemplo, tem vários fundos imobiliários que entram na minha carteira aqui, que eu tô há anos acompanhando, analisando pelos últimos 2 que entraram, uma na 11
e o RBVA11. Eu já estou acompanhando eles há 2 anos, desde que eu abri minha carteira aqui em janeiro de 2024. Eu venho acompanhando eles e eles entraram esse ano. Eu vim acompanhando, vi que são fundos bons, estão pagando de forma recorrente. O RBVA11 é um fundo que está transformando de somente agência bancária, se transformando em híbrido. O Mana 11 é um fundo pequeno, entre aspas, comparado a muitos outros, mas é um fundo que sempre entregou o que a tese vai entregar, né? Que é rentabilidade, segurança e boa movimentação. Então eu levo mais tempo para tomar uma decisão, para colocar um FII na minha carteira, e na hora de tomar uma decisão de tirar, é rápido. Então, rápido, devagar. Eu não li o livro ainda, mas é mais ou menos que eu sei que ele fala sobre isso. Deixa aqui nos comentários, você tem algum fundo imobiliário, já deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho, e vou deixar esses 2 vídeos correspondentes a esse, preço teto e margem de segurança.